Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês hoje. Estamos com um convidado super especial aqui, que vai trazer muita experiência, tem uma trajetória muito sólida aí, e com certeza vocês vão gostar muito do nosso papo. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de dar alguns recados. Não sei se todos sabem, mas a gente tem o All Summit. O All Summit é o primeiro evento independente sobre experiências aqui no Brasil. A gente vai trazer aqui no dia 5 de abril, né? Lá no Cine Marquise, vai ser um dia inteiro ali com profissionais de experiência do cliente, experiência do colaborador, experiência de produto, marca e ESG também, sustentabilidade. Então, se você não garantiu a sua vaga, corre aqui, acessa o QR Code e acessa as informações lá para você já garantir o seu lugar, tá? Além disso, temos os nossos livros experiência do cliente, experiência do colaborador e está saindo agora experiência do paciente também. Para obter mais informações é só acessar o nosso QR Code. E, inclusive, o nosso convidado é um dos coautores aqui do livro Experiência do Cliente. O capítulo dele está fenomenal. A gente vai dar uma passada aqui para falar um pouquinho também do capítulo dele, tá bom? Bom, gente, mas sem mais delongas, eu vou aqui apresentar o nosso convidado. Ele é intraempreendedor com mais de 12 anos de experiência em gestão de projetos, pessoas em multinacionais e startups. Atual head de experiência do cliente da Único IDTech, líder em identidade digital no país. Durante sua trajetória, atuou em empresas como Nuvenshop, 99DD, Falcone, Fundação Estudar, e AEC. E entre suas realizações de destaque está a criação do conceito da Casa 99, que ele vai contar um pouquinho aqui para a gente como que foi, como que se deu esse modelo, como que foi a criação dele. Foi reconhecido nos principais prêmios de relacionamento do cliente no Brasil, como ABT, CX Summit e Cliente SA. E também é nosso coautor do livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. Fabiano Salgado, seja muito bem-vindo ao nosso ACX Cash. Eu que agradeço o convite, Cris. É um super prazer estar aqui contigo para a gente falar de coisa boa, né? Exato. Falar de experiência do cliente, falar de liderança, falar um pouco sobre cases interessantes dessa jornada. E com um super parceiro, né? Você, que a gente tem atuado aí, né, já há algum tempo, desde a construção do livro. Então é muito bacana a gente bater esse papo aqui hoje. Legal. Fabiano, eu gosto muito de acompanhar você no LinkedIn, porque sempre tem posts legais lá. Então, pessoal, quem quiser, depois o Fabiano vai dar as redes aqui, mas é super legal seguir ele lá, porque sempre tem alguns posts atuais, tendências, entre outras coisas, né? Bom, e super obrigado pela presença. Você tem eu te acompanho já há algum tempo e você tem uma jornada super sólida, assim, acredito, da sua carreira, né? Você passou por consultorias, por empresas sem fins lucrativos, passou por empresas de tecnologia, está numa empresa de tecnologia hoje também, né? Conta um pouco pra gente sobre essa sua trajetória. Como você começou e até hoje, agora na Único. Legal, Cris. Acho que novamente então, prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo aí que está assistindo. É bem engraçado, né? Quando você vai contar um pouco sobre a carreira, né? Você vai falar, olha, você passou por consultoria, empresa de impacto social, unicórnios, startups, e fala, mas quais são as conexões, né, desses modelos como um todo? Então eu gosto de dizer assim que, e algo que a gente não consegue ver quando a gente está vivendo aquilo, mas hoje, algum tempo depois que as coisas vão passando, a gente consegue conectar os pontos melhor. E olhando para trás, acho que tem 3 coisas que fizeram eu construir essa carreira dessa forma, né? Uma é a curiosidade, a segunda é o impacto e o terceiro é gostar de gente. E aí eu vou contar um pouquinho, né, como é que isso se conectou. Então lá atrás eu começo minha carreira no call center, né, que é no final do dia uma profissão, uma carreira que muitas pessoas começam com um primeiro emprego. Eu lembro que no momento que eu cheguei, né, nessa empresa que eu fui atuar, o primeiro olhar que eu tive ali era um galpão com muitas pessoas atendendo o cliente. E naquele momento eu brinco que o brilho no olho aconteceu, porque eu olhava para aquilo e pensava assim,
né? Eu tô vendo aqui várias pessoas falando com clientes. Então, olha o potencial que eu tenho de entender e aprender sobre o outro. E eu gostava de falar com o outro. Até contando talvez um passo antes disso, né? Eu escolhi a minha graduação muito. Eu lembro na época, né? Não tinha muitos elementos, né? E aí eu olhei no Google e perguntei assim, qual que é a faculdade que as pessoas que gostam de se comunicar fazem, né? E aí descobri que era publicidade. E aí fui escolhendo essa carreira na publicidade. E aí quando eu fui no call center, falei, caramba, eu posso conectar o que eu gosto de fazer, né? Tô aprendendo aqui na faculdade. E por outro lado também é algo que eu acredito que eu possa me desenvolver. Então ali começou a minha carreira nesse call center. E eu falo que a curiosidade foi o segundo motivador, né? Então, primeiro, gostar de gente me pôs ali naquela atuação. Depois, a curiosidade me moveu para começar a conhecer várias áreas ali dentro. Então, me movimentei bastante, né? Então, fui atuar num cliente, depois fui em outro, depois fui atuar como supervisor de operações, depois fui atuar numa outra área de gestão de metas. E comecei a me apaixonar, principalmente pelo fato de estar mais próximo processualmente da operação. E aí isso me conectou com o segundo step da minha carreira, que foi atuar em consultoria. Eu aprendi muita coisa nessa jornada em consultoria também durante alguns anos. E aí, na sequência, eu aprendi, né, eu tinha ouvido pela primeira vez a palavra propósito. E aí, quando eu fui entender o que era propósito, o que era impacto, eu comecei a perceber que o que eu fazia naquele momento de carreira, ele era importante, mas eu não conseguia ver diretamente o impacto do que eu estava fazendo na vida das pessoas. E eu pensei, aonde eu consigo conectar esse impacto maior? E aí decidi fazer uma migração de carreira para atuar em impacto social. E aí fiquei alguns anos atuando com impacto social, tive a oportunidade de conhecer a realidade do Brasil inteiro, de norte a sul, literalmente do país, e aí me apaixonei por aquilo. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu pensei, como é que eu conecto? Qual que é a profissão, talvez, que vai me ajudar a conectar o que eu gosto de fazer, que é atuar com pessoas, me comunicar, e ao mesmo tempo também que eu acredito que faça sentido para o desenvolvimento de qualquer pessoa, que é curiosidade e impacto. E aí acabei tendo uma experiência, um convite para atuar com a experiência do cliente pela primeira vez, e aí foi onde eu me encontrei, né? Que de fato é uma profissão, uma carreira em que a gente consegue conectar as três coisas. Um lugar onde a gente consegue, quem tem muita curiosidade, consegue aprender constantemente, porque o cliente, embora você tenha um cliente só, esse cliente você aprende com ele muito todos os dias. Segundo, um lugar que você consegue ver seu impacto na prática, porque qualquer ação que você faça dentro da organização gera um impacto na vida de dezenas, centenas, milhares de clientes. E por último, o gostar de gente, né? Não tem Legal. como você atuar com a experiência do cliente sem gostar de gente de alguma forma. Legal, show de bola. E quando você começou com o CX especificamente, experiência do cliente, qual empresa? Eu comecei na 99. 99. E lá tem um caso muito legal, né, que você relata, que é o Casa 99. Como que foi isso? Como que se deu a criação do Casa 99, que é um case super interessante, né? É interessante, Cris, porque quando eu fui para 99, né, o primeiro desafio era a gente está começando a crescer como negócio e como é que a gente consegue desenvolver um projeto em que a gente se aproxima ainda mais dos motoristas. Então, né, para quem está assistindo, sabe que a 99 é uma empresa de mobilidade urbana, né? Então, basicamente, você tem de um lado da ponta o passageiro e você tem do outro lado da ponta o motorista. Então o desafio era, o passageiro, é mais fácil a gente estar próximo dele, porque se a gente mostra o valor do que é a importância da mobilidade urbana, como é que a gente consegue você ter o melhor custo-benefício para se locomover na cidade, você consegue estar mais próximo daquele passageiro. Mas como é que você consegue oferecer valor para o motorista? No mercado, às vezes, muito competitivo entre outras empresas do ramo. Então, a proposta foi, como é que a gente consegue fazer isso? E eu lembro que o meu case, né, dentro do processo seletivo, eu falei, como eu já tinha atuado há alguns anos em impacto social, consultoria, e vim de uma cidade, né, isso é interessante na minha carreira, eu vim de uma cidade do interior de Minas, chamada Unaí. E lá, desde criança, eu fui aprendendo que o senso de comunidade, de conexão, ele fazia as pessoas se engajarem ainda mais em alguma iniciativa. E eu falei, se a gente conseguisse trazer esse senso de comunidade para a trajetória de um cliente ou de um parceiro, como era o motorista? E aí trouxe a proposta de a gente construir uma casa que fosse uma casa de referência e que pudesse servir como um apoio para esse motorista que muitas vezes tinha conexão com a marca só através de um aplicativo, né? Uhum. E aí, acho que é importante relembrar, né? Esse podcast está sendo gravado em 2023. Aham. A gente está falando de 2016, 2017 ali. Então,
pensa em que lá atrás ainda, né, o conceito do online, do digital, ele ainda é um conceito se formando em vários negócios e vários lugares. Legal. Então, quando eu fui para lá, né, fui assumir esse desafio, e aí fui construir o que era um conceito de um espaço presencial de apoio e suporte para os motoristas. E aí tem uma história interessante aqui, né, que eu conto também no livro, que é, às vezes a gente que trabalha muito tempo com cliente, né, a gente costuma ter muito foco no cliente, né, então aquela capacidade que a gente tem de olhar para o cliente e falar, eu quero agradar aquele cliente, quero fazer o melhor, e vou para isso oferecer o melhor possível do que eu tenho, dentro dos recursos que eu tenho aqui hoje. Só que na prática, eu nunca tinha sido motorista de aplicativo. Então, eu partia do pressuposto de que, dado que eu conheço um pouco esse mercado, eu posso criar uma solução que vai agregar para ele. Mas como eu não conheci motorista de aplicativo, o primeiro brainstorming foi, né, de como a gente vai construindo aqui, então, espaço para motorista. Vamos pensar, o motorista de aplicativo anda muito tempo na rua, então provavelmente ele quer um espaço de descanso, então vamos pensar como a gente constrói aqui um espaço legal de descanso para ele. Mas ele também, como ele está longe da empresa fisicamente, que tal ter uma central de atendimento presencial para esse motorista? Ou, como ele está dirigindo muitas horas, que tal ter um cafezinho, né, para ele conseguir, ao mesmo tempo, tomar um cafezinho e continuar na direção ali, de alguma forma. E a gente começou a conectar várias ideias e construir o conceito dessa casa. Mas aí tivemos a brilhante ideia, né, de falar, peraí, estamos aqui conversando, discutindo sobre isso, que tal chamar o próprio cliente, né, para discussão, né, porque ao final a gente quer ouvir a voz dele. E aí a gente foi fazer uma pesquisa com os clientes, né. Motorista, diz pra gente, né, se tivesse um espaço presencial da 99 que te conectasse, o que você mais gostaria de encontrar nesse espaço? E aí, Cris, eu falo que foi um dos grandes aprendizados que eu tive na minha carreira e que eu levo até hoje, né, que é, ao invés de ter o foco no cliente, é o foco do cliente, é o que está nos olhos dele. E o que estava nos olhos desse cliente, desse parceiro, desse motorista? Ele falou pra gente que o que ele mais queria ter nesse espaço, sabe o que era? Você tem um chute? Quem leu o livro já sabe, né? Que eu já contei essa história lá no livro. Não vou dar spoiler. Banheiro. Olha Olha que aí. loucura. Olha Olha que aí, loucura, cara. Cris. Por quê? Porque, vamos imaginar, né? O motorista de aplicativo dirige o dia inteiro na rua. Então, onde ele usa o banheiro? Muitas vezes ele vai pedir permissão para ir no espaço, como Uma um shopping, padaria. numa padaria, vai ter que arcar com A estacionamento. preocupação de estacionar o carro também, né? A preocupação, segurança, né, E com tudo base da isso. pirâmide ali, né? Total, a base, né? Exato, Maslow já dizia isso há necessidade. muitos anos, né? Exato. Então, basicamente, o que a gente... E foi banheiro. E aí, com isso, com esse insight, a gente construiu, de fato, a Casa 99 com banheiros, né? Que eram adequados para esse motorista também. Então, acho que aqui foi a grande virada, né? E a partir daí, obviamente, a gente implantou várias melhorias. A Casa 99 virou um case de muito sucesso e referência para esses parceiros, mas começou com uma base de um bom banheiro onde ele pudesse utilizar ali dentro. Então, basicamente, acho que aqui a gente é um aprendizado que depois eu levei para a carreira, que é a mais do que olhar o foco no cliente, eu preciso ter o foco do cliente, olhar pelos olhos dele. Isso é super importante, porque isso se encaixa, esse exemplo que você trouxe se encaixa em tudo, né? Porque o que a gente vê muito é que tem muita gente pensando em soluções e não envolvendo o cliente nessas soluções, né? E é lógico, você tem que filtrar também, né, tudo que o cliente fala e tudo mais, mas olha que legal, né? Imagina se a casa fosse construída no sentido de dar um suporte de, sei lá, sofás, vários sofás, tal, e um banheiro, né? Então, assim, ter essa clareza, né, de como vamos seguir e como realmente a gente vai realmente atender esse cliente é fundamental. Isso serve para qualquer empresa do mercado, né? Muito bom. Com certeza, assim. E a gente, muitas vezes, quando a gente fala do cliente, é muito comum a gente falar, né? Eu preciso entender o problema do cliente. Sim. Mas a gente não pode parar com o problema que a gente acha que é o problema do cliente. A gente precisa ir à frente, né? E assim. Então, muito do que me moveu também nessa construção da minha carreira em experiência do cliente, até antes disso, foi parar de olhar só pelo estigma de que o problema é aquilo que é mais óbvio. É o que está por trás daquilo. E, de fato, o que eu quero resolver. Sim. E quando eu encontro isso, fica muito mais fácil depois pensar na solução. Legal. E atualmente você está na Único, né? Fala um pouco pra gente quem é Único.
Legal. Único hoje é uma empresa líder em identidade digital, Tá. né? A Único nasce e foi talvez uma das coisas que me moveram para estar lá hoje. Ela nasce com o propósito de como é que eu construo uma sociedade onde as pessoas saem na rua com a calça sem bolso. Por que que a gente usa bolso hoje, e não uma calça, É né? verdade. Para que que a gente usa bolso? A gente usa bolso porque eu preciso carregar a minha identidade, meu celular, meus documentos. Então, a Único pensou, como é que eu construo uma sociedade onde as pessoas elas são sua própria identidade para o mundo? Então, tudo que eu preciso fazer, eu não preciso provar quem eu sou. Eu, por Eu já ser eu sou. mesmo, eu já sou aquela pessoa, né? E aí, a partir daí, surgem várias soluções e vários serviços que vão desburocratizando esse processo de provar quem você é ou de desburocratizar um processo de te conectar com o serviço ou com uma relação de consumo de maneira diferente. Então, hoje a gente tem desde produtos que vão para biometria digital, onde eu consigo, através da identidade, de uma identidade digital, que é uma foto ou um vídeo, comprovar quem eu sou. Eu tenho um produto de admissão, que eu facilito o processo de admissão de empresas, dos candidatos, né? Quem nunca passou um processo de admissão de uma empresa, às vezes tem que mandar uma enorme número de documentações. Por que não já, às vezes, usar documentos que você já possui ou, ao mesmo tempo, comprovar quem você é através da sua própria identidade, né? Uhum. Depois, eu também tenho uma solução hoje focada no concessionária de automóveis. Quem aqui já comprou automóvel sabe que não é simples o processo, é um processo com várias documentações, é um processo longo, demorado. Então, como a gente simplifica isso? Também simplificando o fluxo de aprovação de documentos, de aprovação das pessoas, identidade, do crédito e tudo mais. Então, a gente trabalha também dentro desse cenário. E, por último, a gente também tem criado outras soluções que vão cada vez mais ao encontro do que a gente tem pensado em como eu consigo construir uma sociedade menos burocrática e que facilita a interação das pessoas, promovendo quem elas são de verdade. É, isso é ótimo, né? Porque quando a gente pensa em experiência do cliente, muitas vezes esse é o sentido que a gente quer, né? Um fluxo sem tanta fricção. E muitas vezes, igual você falou, ah, pô, vou comprar um carro. Às vezes tem que enviar tanto documento e é um momento tão especial, muitas vezes, né? Dependendo do porquê você está comprando. Mas, e às vezes você fica até um pouco estressado porque você tem que mandar vários documentos. Na realidade, tem uma solução aí que facilita. Isso é só um exemplo, né? Mas pode ter outros também. Que legal, muito legal. E a Único está no mercado há quanto tempo? A Único está há 15 anos no mercado, Olha né? só. É uma empresa que veio crescendo, né, durante muitos anos, se estabilizando ali nas suas soluções. E hoje, né, nos últimos anos em especial, ela tem crescido principalmente pensando como a gente alavanca ainda mais esse conceito de realmente construir um mundo com a calça sem bolso. Legal. Então, hoje a gente tem investidores, né, tanto investidores de grande porte, que hoje acreditam muito na solução, e a gente tem trabalhado internamente para fazer isso acontecer, né, trabalhando ali com os clientes. E aí, falando mais especialmente, né, do setor onde eu atuo, né, eu lidero hoje o time de suporte, experiência do cliente, é onde a gente olha para o cliente B2B. Hoje, Uhum. né, grande parte dos nossos clientes são os clientes B2B, empresas, então a gente tem um trabalho de como a gente consegue suportar, né, toda a experiência e a jornada que ele tem com o uso dos nossos produtos, mas ao mesmo tempo também fazer com que ele entenda o potencial que exista em cada uso desses produtos. Legal. E que eu acho que se conecta muito também com o que a gente percebe da própria evolução dos clientes, né? Porque hoje, para você servir claramente um cliente, não basta mais você ser reativo e pensar em um serviço em que eu busco você e você me responde. Mas como é que eu te respondo e também entendo melhor você e te proponho uma solução para que você nem precise me acionar antes? Então, Uhum. acho que esse é o trabalho que a gente vem conduzindo para a gente conseguir oferecer uma melhor experiência para esses clientes. Pô, legal. E quais são as indústrias ali que vocês mais atuam? Hoje a gente tem clientes de diferentes tipos de indústrias, então a Tá. gente trabalha com varejo, financeiro, a gente trabalha com indústria de telecomunicações. Então hoje, se você tem uma empresa e você acredita realmente que você pode desburocratizar o processo, né, em qualquer tipo de processo que envolva uma relação de consumo, de serviço, a gente com certeza tem uma solução ali que vai agregar nessa ponta da jornada. E são, soluções mais white label ou são soluções mais customizadas, São assim? soluções customizadas, né? A Legal. gente tem uma solução, né? Nossos serviços são serviços, como eu contei, são serviços que variam, né? Você pode oferecer serviço para diferentes etapas da jornada, mas é uma solução construída junto com o cliente. Então, mais do que Legal. entregar uma solução pronta, de fato, a gente vai construindo e entendendo como
essa solução se adequa àquele momento específico da jornada do cliente e de acordo com a especificidade do negócio. Show, show. E em ação prática, assim, falando de CX, né, na área que você atua ali e de suporte, o que vocês têm feito para tracionar todo esse movimento lá dentro da Único? Legal. Acho que aqui, Cris, e também é um aprendizado para todo mundo que trabalha com CX. Quando a gente fala de CX, né, e aí as pessoas às vezes de fora, né, que estão trabalhando CX, às vezes tem uma sensação que CX é um glamour, né, ou CX vai trabalhar com aquela cartinha escrita à mão, que vai encantar o cliente, né. Isso também acontece, tá? É Uhum. parte do jogo. Mas eu falo que grande parte do nosso trabalho no dia a dia é fazer o feijão com arroz bem feito. Porque no final do dia, o cliente ele vai se encantar não é só por aquilo que você entrega adicional. Ele vai se encantar quando você consegue construir uma jornada com cada vez menos atrito. Então, traduzindo isso para a prática, né, hoje a gente tem feito uma jornada que ela é uma jornada de crescimento ano a ano do que a gente pode oferecer de experiência do cliente. Uhum. O primeiro momento que a gente está agora é garantindo que a gente está consertando a rota de coisas que estão fugindo do que deveria ser a jornada ideal do nosso cliente. Então, a gente tem trabalhado muito atualmente em melhorar processos, em promover uma agilidade melhor no atendimento, em dar mais disponibilidade para os clientes, em garantir que eles consigam se conectar com a gente da melhor forma possível. Depois, a gente entende que tem um segundo passo importante, que é, uma vez que eu consigo fazer um feijão com arroz bem feito, vamos botar um temperinho nisso aqui, né? Uhum. Botar uma batata frita, uma salada, que é basicamente pensar em como a gente consegue ainda se antecipar, como eu comentei, se antever aquilo que o cliente tem trazido para a gente e aprender muito com isso, trazendo a voz do cliente para dentro de casa. E voz do cliente, né? Imagino que todo mundo está assistindo aqui, sabe que é um termo super conhecido no mercado de CX, e que é um trabalho contínuo, né? Porque o cliente não diz algo hoje e acabou, né? O cliente diz algo hoje, diz algo amanhã, e eu preciso aprender com isso e fazendo melhorias internas. E aí, por último, no final do dia, a gente conseguir fazer com que o CX, né, ou o suporte que a gente ofereça, seja um diferencial competitivo para esse cliente. É uma jornada, né? Não tem um ponto final, mas tem alguns marcos importantes nessa construção. Legal. E aqui eu só trago para lembrança a pirâmide do encantamento, né? E vem muito à tona isso. A gente vê em alguns livros e tudo mais, mas é a base de tudo, né? Entregue o mínimo bem feito ali, né? Então, e às vezes, pela complexidade do negócio, é desafiador mesmo entregar ali, né? E depois a gente vai superando as expectativas nos outros níveis ali de interação. Muito legal. E uma dúvida aqui particular, como vocês trabalham com uma base de consumidores ali, né, identificação e tudo mais, qual é a tua visão, assim, do consumidor brasileiro, né, ele mudou muito, assim, é lógico que a gente teve algumas transformações que ocorreram aí, tanto tecnológicas, teve a pandemia também, outras coisas, mas desses últimos anos para cá, qual é a tua visão assim do consumidor brasileiro? Mudou muito ou não? Legal. Acho que tem 4 elementos, assim, que eu percebo que são grandes fatores de movimentos que têm acontecido no cenário de consumo. Isso vale tanto para um perfil de um cliente consumidor final, tanto o perfil de um cliente que é um cliente de uma empresa, né? Ou, enfim, independente do nicho que ele está. Acho que o primeiro deles é que tem uma fórmula matemática que eu gosto bastante na experiência, que ele diz assim: satisfação é igual a realidade menos expectativa. Então, o que eu percebo que tem acontecido? A expectativa do consumidor, que era ela foi mudando com o tempo. Como é que ela foi mudando? Então, basicamente, antes eu esperava, quando eu tinha um cenário onde eu tinha uma era em que eu não tinha tanta informação, quando você me oferecia um serviço, basicamente o que eu esperava era que você entregasse serviço dentro do prazo que você combinou comigo. Uhum. Hoje a expectativa é diferente. Eu não quero mais que você ofereça só um serviço que você combinou comigo, mas eu quero que você me surpreenda de alguma forma. Só que essa surpresa, ela tem que ser conectada com o que eu tenho de expectativa. E aí eu gosto de dar sempre um exemplo, né? Eu trabalhei, antes de estar na Único, eu trabalhei numa empresa de e-commerce. E tinha um caso interessante que aconteceu que se conecta muito com isso. Que era um cliente nosso, né? A gente tinha uma das clientes nossos, que a gente oferecia uma plataforma de e-commerce para que empresas pudessem vender seus produtos. E aí um cliente, ele prometeu para o seu consumidor final que ia fazer uma entrega de um produto em 5 dias. E aí ele falou: vou inovar, vou surpreender esse cliente, vou entregar em 3 dias.
E ele entregou esse produto em 3 dias. E o consumidor deu uma nota super baixa pelo atendimento, pela agilidade. Ele falou, mas como assim, né? Eu prometi 5, entreguei Sim. 3, como é que esse cliente ainda está insatisfeito comigo? E aí, qual é a moral da história? Esse cliente ia viajar, né? E aí ele não tinha ninguém para receber essa encomenda no 3º dia. Ele estava esperando ela em 5 dias. Uhum. E aí, como ele não tinha ninguém para receber, teve que voltar a encomenda, depois demorou muito mais para retornar para ele e virou um ciclo que ele teve que reclamar para conseguir ter acesso a esse produto. Então, a grande questão aqui, Cris, é que expectativa ela não é o óbvio. Uhum. Eu preciso entender muito bem a expectativa do cliente e ter consciência que essa expectativa vai se transformando mês a mês. Então, se eu tenho um cliente que é meu cliente há 2 anos, 5 anos, 10 anos, não é o mesmo cliente. Ele Ser a mesma muda. pessoa não é a mesma expectativa que existe. Então, como é que eu me adequo a ela? O segundo aspecto que eu acho que é interessante é que, como a expectativa vem mudando também, a, a forma como eu tenho que entregar esse valor para o cliente, ela também muda. Então, eu não espero mais que quando eu faço uma compra, seja de um produto ou um serviço, que ele seja entregue da mesma maneira como ele era entregue antes. Eu preciso que cada vez que você me entregue esse produto, você faça de uma forma que eu me sinta mais conectado contigo. E que se conecta muito a um conceito que a gente tem visto surgir cada vez mais, que é o conceito de comunidade. Porque quando eu busco um produto, né, e aí vou contar uma história real, assim, né, esse ano eu tô casando, né, e aí tô buscando alguns fornecedores de casamento, e aí, obviamente, tem uma assessoria que tá me ajudando, me acompanhando, me indicando fornecedores, converso com alguns amigos que me indicam, mas a primeira coisa que eu faço é buscar esse fornecedor no Reclame Aqui, é buscar esse fornecedor no Instagram, é entender o que as Ver a pessoas estão nota do dizendo, Google ver ali, a né? nota no Google. Então, o que as pessoas estão dizendo sobre isso? Então, o elo ali de entender quem são as pessoas, ele está conectado com como as pessoas estão avaliando aquele potencial cliente fornecedor. Então, não basta mais só eu entregar um valor bom para você. Eu preciso que você consiga ver esse valor e conte para os outros o valor que eu estou entregando para você também. Então, existe uma mudança significativa aqui. A relação de consumo ela é muito mais só do que eu ouço, mas do quanto as pessoas validam isso no seu dia a dia também. Legal. O terceiro aspecto é que, obviamente, o ambiente econômico e social ele influenciou bastante. Para mim, o melhor exemplo é que é claramente quando você chega no espaço, você não vê um pote de álcool em gel, você já tem uma noção de que talvez aquele espaço ele tenha algum tipo de higiene que não seja adequada para você estar ali. Né? Isso não vale mais só para um ambiente de restaurante, né, um alimentar, um ambiente de hospitalar, por exemplo. Isso vale para qualquer espaço. Então, a gente tem que estar atento a isso nas nossas relações de consumo. E por último, que é uma coisa interessante, que eu começo a perceber claramente é que cada vez mais, como o cliente ele já tem um conhecimento melhor sobre do que ele espera, sobre o que é experiência para ele, quando ele se posiciona, se ele está como um cliente consumidor final, ou se ele está como cliente empresa, ele começa a posicionar de formas diferentes. Então, a mesma pessoa comprando um produto como consumidor final, ou comprando um produto como uma empresa, ou comprando um produto como um governo, ele vai se posicionar de maneira diferente. Então, conhecer aquele cliente não basta. Eu preciso conhecer aquele cliente e saber em qual contexto ele está inserido no momento da compra. E aí eu consigo oferecer uma experiência também mais personalizada para ele. E esses 4 pontos que você mencionou é uma ótima base para a gente compreender melhor os nossos clientes, né? Dentro de vários fatores ali que a gente está considerando. Não só o entender por entender, o famoso programa de voz do cliente ali, né? Todo mundo recebe todas as informações, mas espera aí, dentro de qual contexto, né? Dentro de qual esfera que esse cliente está falando mesmo. Então, isso vem também numa questão de, vamos dizer, Customer Insights, né? Traz muita propriedade para essas análises. Eu acho que um dos pontos mais cruciais ali, é lógico, pesquisa é super importante, a gente ter os dados é super importante, mas só tê-los não é suficiente. A gente precisa se debruçar neles para compreender melhor, né, todas as nuances ali que o cliente pode ter. Que é mesmo, às vezes a gente tem o mesmo perfil do cliente, uma persona ali que tem várias diferenças, né?
Exato. Legal. E você trouxe um ponto que é interessante, Cris, para a gente relembrar, que a gente viveu uma era onde a gente não se falava sobre dados de cliente, Exato. né? E a gente começou a ter uma era onde a gente se fala de dados, a gente discute dados, a gente tem métricas que hoje são conhecidas por grande parte dos clientes no geral, né? Cada vez mais pessoas têm ouvido falar sobre isso, mas falta o próximo passo. Porque o dado em si, cru, ele não vai dizer quem é a pessoa. Então eu falo que às vezes o melhor dado, né, principalmente se eu estou numa empresa menor, porque numa empresa mais estruturada, às vezes eu consigo ter uma plataforma onde eu faço pesquisas, insights, consigo entender claramente quem é meu cliente, e aí, obviamente, consigo construir uma jornada mais próxima dele. Mas quando eu estou numa empresa menor, com poucos recursos às vezes, o meu papel aqui é tentar ao máximo viver como o cliente. Uhum. Ou eu sou o cliente, ou eu vivo como ele. E acho que tem até uma história interessante. Quando eu trabalhei na 99, uma das ações que a gente fazia era, já que eu não posso, eu sou passageiro do aplicativo, é fácil, né? Eu vivi como cliente de uma maneira muito simples. E como motorista? Então a gente tinha uma ação de determinado momento que a gente alugava carros e todo mundo tinha carteira, tinha ali um objetivo de pelo menos uma vez por mês dirigir como motorista. Legal. Para sentir na pele quem é o cliente, né? Com certeza. Né? Às vezes no mercado onde você está, você não consegue, né, ser aquele cliente. Mas se você não consegue ser, como é que você consegue ao máximo se aproximar dele? Você realmente está no dia a dia entendendo como ele está usando aquele seu serviço, aquele seu produto? Porque talvez esse seja o melhor insight que você pode ter para gerar alguma ação efetiva, né? Com certeza. Se colocar no lugar mesmo, né? Se colocar no sapato do cliente ali e ver se tá dando calo, se não tá dando, se tá confortável ou não. Não é uma bem frase isso. bonita, né? Exato. Tem que ser o fato, né? Exatamente, exatamente. E falando até de métricas, em relação de métricas, a gente tem várias métricas no mercado, né? NPS, CSAT, entre outras. Tem também uma coisa que eu defendo muito, da questão que tem que analisar se essas métricas fazem sentido para o negócio, né? Contextualizado, porque às vezes o negócio é tão nichado ali que você tem que entender, eu acho que você tem que saber como essas métricas funcionam para adaptá-las da melhor forma para o negócio, né? Como você encara esse tema, né? Você acha que essas métricas são para qualquer empresa? Como que você vê isso? Esse é um tema que eu tenho discutido muito, né, nos últimos anos, nas empresas que eu passei, e a gente tem discutido isso muito lá também atualmente. Porque é o seguinte, o que é muito comum no mercado, às vezes você vê grandes indicadores, que são indicadores super importantes para você entender o cliente, e aí o que você costuma fazer? Ctrl+C, Ctrl+V. Copia. Então, eu vou pegar, copiar, colei ali, né? Vamos ver o que vai dar, né? E vamos ver o que vai dar, vou Exato. descobrir. E aí o foco fica, às vezes, muito no resultado da pesquisa e não do que ela traz, né? Então, qualquer indicador, né, no final do dia, ele é um meio, ele não é um fim. Então, o que eu gosto de pensar e aí, quando a gente vai implantar um sistema de métricas, é pensar em 3 aspectos diferentes disso. Primeiro deles, como é que eu consigo entender qual o problema que eu quero medir? O que eu quero entender do meu cliente? Porque se eu quero medir lealdade, eu vou ter uma forma de medir. Se eu quero medir satisfação naquele momento do atendimento, eu tenho uma outra forma de medir. Se eu quero medir se ele vai ser um cliente que vai ter um churn, ou seja, vai sair da empresa, ele vai deixar de comprar um produto ou serviço, eu tenho outra forma de medir. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é como eu quero medir. O que eu quero descobrir do meu cliente. Segundo ponto, que às vezes a gente esquece, muitas vezes, é entender qual é a minha viabilidade como negócio. Gente, se eu tenho um indicador, eu não posso partir do princípio que é só implantar esse indicador de qualquer jeito. E pronto. Não funciona. Pois é. Cada indicador tem sua metodologia, tem maneira de trabalho, né? E você vai aprendendo sobre a própria metodologia. Mas eu tenho viabilidade como negócio de implantar essa metodologia hoje? Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma metodologia que é talvez um dos indicadores que é o mais conhecido de CX, que é o NPS. O NPS é um indicador super positivo, dependendo do que você quer medir, mas eu preciso entender, hoje eu tenho viabilidade de recursos, de formatos, de acompanhamento, de conseguir fazer isso periodicamente para implantar ele? Se não, eu preciso repensar, né? Ou buscar até uma solução, né, de empresas parceiras que vão me ajudar nesse processo. Mas eu preciso ter essa segunda consciência da viabilidade. E a terceira, que talvez é a menos óbvia, mas que é muito importante, é entender também o quanto o cliente está maduro para aquele indicador. E já explico.
Teve uma vez, né, implantando o NPS numa empresa que eu passei, a gente perguntou, né, pro cliente, a gente estava rodando a pesquisa, e a gente começou a perceber que um determinado nicho de clientes, eles respondiam com uma nota muito baixa, a pesquisa do NPS. E a gente falou, que estranho, né? Porque esse cliente ele está super engajado com a marca, porque a gente viu os números de engajamento, esse cliente avalia super bem o nosso atendimento, mas ele ainda dá uma nota baixa para o NPS. O que está acontecendo? E aí, qual a melhor forma de descobrir isso? Né? Vamos entender, vamos lá conversar com esses clientes. E aí a gente foi perguntar para eles, né? Olha, a gente né? A gente manda para você uma pesquisa que a gente pergunta, de 0 a 10, o quanto você recomenda, né, para um amigo ou um colega esse serviço que a gente está oferecendo e você tem dado nota baixa. Conta para a gente, o que a gente pode melhorar? E aí os clientes diziam, não, a gente está super tranquilo, não precisa melhorar nada. Mas então por que essa nota baixa? Ah, porque eu não tenho nenhum amigo ou colega que usa esse tipo de serviço ou que pode usar esse produto. E a gente falou, pô, mas peraí, não é que é Olha aí. verdade? Né? Naquele grupo ali, ele entendia que ele usava o serviço ou produto que fazia sentido para ele, mas nenhum amigo ou cliente tinha o mesmo perfil. Uhum. E aí a gente falou, então peraí, não basta só eu entender qual é o meu indicador, é o que eu quero medir, entender se eu tenho viabilidade, mas eu preciso entender, o meu cliente entende o que eu estou perguntando para ele? Uhum. E aí a gente mudou a pesquisa. A gente começou a criar outras pesquisas que diziam para a gente o que a gente queria medir, estavam conectados o que a gente podia fazer e que a gente de fato conseguia entender o cliente conseguia entender o que a gente estava entregando também. Então, cuidado com isso, né? Exato. E aí eu acho que um último exemplo que conecta muito com isso, agora eu trabalhando com o mercado B2B, né? A boa notícia é que muitas empresas já conhecem o NPS. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas, por outro lado, se eu já conheço o NPS, às vezes eu vou demonstrar naquele indicador um número, né, ou um resultado que é condizente com algo que eu quero te contar. Mas não é porque eu não recomendaria esse serviço. E aí você tendencia uma nota, basicamente porque aquela relação, como eu conheço o que você vai medir, como você vai atuar nessa nota, eu induzo o cliente a dar uma nota que é um pouco diferente do que eu realmente quero medir. Então, esse é um exemplo prático de como, às vezes, não basta só ter um bom indicador. Eu preciso também entender como esse indicador ele vai se conectar com a realidade do cliente e vai me trazer o resultado ou os insights, principalmente, que eu quero medir. E isso você, a equipe, só consegue fazer se realmente estiver acompanhando ali a fundo, né? Porque não dá para só colocar o indicador, como você bem falou, e esperar uma boa nota ali no final do período, né? Exato. Então, tem isso. E assim, tem essa questão também que o NPS é uma ótima, acredito que é uma ótima métrica, e serve como benchmark também, né? Então, assim, só que o que até estava lembrando de um papo que eu tive com o Rafa Bongiorno aqui, da Electrolux, e ele falou exatamente isso. Ele falou, é ótimo, no entanto, foque no seu cliente, não foque no seu concorrente, né? O benchmark é bom para você ter, para até de outras áreas e tudo mais, mas foque realmente no seu cliente, que é isso que você está falando. Entender realmente se a pesquisa se adequa a ele e para trazer as informações, porque no final das contas é para trazer as informações para melhorar a jornada, a experiência dele, né? Exato. Legal. Qual que é o objetivo, né, de um NPS, de um CSAT, de um tempo de resolução, um TMA? Não é o número final. O objetivo é o que eu consigo absorver de insights do meu cliente para conseguir gerar ações que vão manter ele mais engajado. O que é ser ele mais engajado? É usar mais meu serviço, é comprar mais meu produto, é não deixar de usar o meu produto ou serviço. Então, se eu consigo fazer isso bem, os indicadores vão me ajudar a entender isso melhor. Exato. Então, um cuidado importante aqui, né? Não se atrela, não meça seu impacto só pelo resultado final daquele indicador. Meça o impacto do quanto realmente o teu cliente está conectado e engajado com o teu produto ou serviço ali. Legal. Fabiano, no seu capítulo, né, eu gostei muito dele. O título já é um título já que chama bastante atenção, né? A liderança que move experiências. Você trouxe alguns tópicos bem importantes, eu sei que tem uma fórmula aí, eu vou deixar você falar, que é relacionada com
pessoas, propósito, processos, relacionamento e resultados. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo aí dessa fórmula. Legal. Cris, eu acho essa fórmula, né, quando veio o convite para o livro, né, e a gente, como coautor, e todo mundo está assistindo, quem passar para essa experiência ser coautor, eu recomendo muito, é muito legal, mas você sempre fica pensando, né, como é que você consegue transmitir aquilo que você acredita da melhor forma? E aí eu fui tentando resgatar um pouco em toda a minha jornada como profissional, seja experiência do cliente, mas seja atuando também com diferentes clientes, não necessariamente na área de experiência do cliente, o que eu percebia que fazia diferença para que lideranças pudessem realmente mover histórias, né? E construir cases que são realmente cases duradouros, consistentes. E eu percebi, né, que tinha algumas coisas em comuns em todas as grandes lideranças que eu conhecia e ao mesmo tempo de cases que eu tinha construído. Que eu apelidei, né, esse mix de coisas de P3R2. O que é o P3R2 no final do dia? P3E2 é o seguinte, ele funciona tanto para você, que está um profissional que está começando agora na área, mas ele funciona também para você como liderança, como é que você constrói um programa de gestão, desenvolvimento para gerar experiências. O primeiro disso é gestão, o primeiro P é pessoas. Não dá para você construir bons resultados se você não consegue ser um bom líder de pessoas. E aí aqui a gente vai falar um pouco sobre como eu conheço a minha equipe, como eu conheço aquelas pessoas que estão comigo no dia a dia, como eu entendo qual é o perfil exato no contexto de negócio que eu estou hoje, como eu consigo também entender processo de desenvolvimento, fazer com que essas pessoas se desenvolvam cada vez mais naquelas habilidades que são importantes para oferecer uma boa experiência para o meu cliente, para o próprio negócio. Então, é o líder de pessoas. O segundo aspecto é que eu também preciso ser um bom líder em processos. E aqui tem dois aspectos interessantes, né? O primeiro aqui, eu preciso entender o processo da minha empresa. Como é que eu consigo atuar em experiência do cliente, falando com o cliente, se eu não sei o que a minha empresa faz ou como ela faz o que ela faz? Como ela entrega? Como ela entrega, né? Então, basicamente, eu preciso conhecer o processo da minha empresa, então, o processo daquele negócio. Mas, por outro lado, também eu preciso ter processos operacionais. Então, o líder de processos, ele é o líder que tem a capacidade, não necessariamente de ser a pessoa mais técnica da equipe, mas ele tem a capacidade de conseguir, baseado nos recursos que tem, baseado no conhecimento que ele tem do negócio, construir processos que vão gerando cada vez mais valor para o cliente e para as pessoas da equipe. A terceira habilidade é o líder do líder que move experiências, é o propósito. Eu preciso ser um líder que influencia a cultura. Então, olha para o teu negócio hoje, né? Olha os valores do teu negócio. Você precisa acreditar naquilo, né? Se você acredita naquilo, o seu papel é como é que eu espelho isso para a liderança? Porque o líder, ele é um espelho mesmo sem saber. Cris, você olha para uma liderança que você tem no teu dia a dia e claramente você vai olhar para aquela liderança e você vai falar, se aquela liderança faz isso, eu também posso fazer dessa forma também. Uhum. Porque se ela chegou até lá fazendo isso, então é o caminho que eu posso seguir. O exemplo é bem aquela frase, né? O exemplo arrasta. O Né? exemplo arrasta. E muitas vezes arrasta e tira da zona, né, de conforto que eu tô. Exato. Então eu vou olhar para aquelas lideranças referências e vou querer, de alguma forma, ser similar a ela. Então, um líder de propósito é aquele líder que não só entende bem o propósito da sua empresa, do que ela faz, mas é um líder também que vai pensando como é que ele influencia a cultura onde ele está. Ele consegue influenciar as pessoas para se conectarem cada vez mais com a cultura. Então, falamos de três. P3, né? Então, pessoas, processos e propósito. O que é o R2? Primeiro, é um líder gestor de relacionamento. Se eu quero ser um líder que move experiências e constrói uma boa cadeia de valor para o cliente, não basta só eu estar olhando para a minha área, para a minha equipe. E eu posso ser hoje um analista, posso ser um assistente, posso ser um supervisor, um coordenador, um gerente, não interessa o meu papel dentro da organização. Mas eu preciso ter um olhar para pensar como o meu resultado influencia no resultado da outra área. Qual é o resultado que a outra área precisa entregar e o que eu posso fazer hoje para ajudar ela a entregar esse resultado também. Então, como eu construo uma cadeia de relacionamento que eu olho para o stakeholder, eu olho para o parceiro, eu olho para o colega de trabalho. E por último, não dá para você ser um bom líder que move experiências sem gerar resultado. Às vezes a gente acha que só inspirar, desenvolver, né, isso é animal, é incrível.
mas eu preciso comprovar resultado no final do dia. Sim. Então eu preciso entender quais são os indicadores que eu quero medir, um pouco do que a gente já conversou. Eu preciso entender aonde eu quero chegar para entregar um valor para o cliente. O que é um sinônimo de sucesso para o meu cliente? O que é um sinônimo de sucesso para a minha organização? Então, quando eu entendo isso, eu vou conseguindo fechar todas as arestas. Então, começa, Cris, acho que resumindo, começa com pessoas, sempre, e termina entregando resultado. É isso, é isso. E eu gostei muito da simplicidade que você trouxe, né, dessa fórmula, porque para quem quiser implantar até a fórmula do Fabiano, é só anotar que vai lembrar ali facilmente. Porque, com certeza, eu acho que todos esses elementos que você trouxe são cruciais para qualquer pessoa que quer ter sucesso, não só em CX, mas nas empresas, né? Para conseguir tracionar mudanças positivas e ter resultados ali no final das contas. E minha preocupação nisso, Cris, foi exatamente não se ater só ao universo de CX, porque um líder em bom em CX é um líder que também pode ser um líder em qualquer outra área da empresa, né? Eu brinco que talvez a melhor forma da gente mudar a cultura do mercado, implantar uma voz do cliente, uma centralidade do cliente, é você tendo pessoas que passaram pela área de experiência, de atendimento, de suporte e se tornaram C-levels de empresas, CEOs de empresas, porque você já vai conhecendo toda a cadeia de ponta a ponta ali de valor, né? E eu acredito mais, toda essa mudança que vem acontecendo, mais pessoas aderindo ao tema, entendendo o tema e tudo mais, a gente traciona uma mudança significativa nas organizações, né? As organizações ficam mais humanas, né? Também é lógico, a gente tem um tempo lá atrás, né? Muito produto, industrial, tal, a gente está vendo essa mudança agora, né? E sendo mais humanas, elas conseguem entregar mais, né? E consequentemente, é um jogo ganha-ganha, né? Entrega mais, o cliente fica satisfeito e as coisas vão evoluindo nesse sentido. Legal. E você sabe o negócio, Cris, que você está trazendo, é interessante para quem está assistindo, é que se você me perguntar hoje qual que é, para mim, a mudança do profissional de CX que gera valor na organização, é o profissional de CX que deixa de ser aquele profissional que tem uma função em suporte, em atendimento, em experiência, e se transforma num intraempreendedor. Que é a pessoa que vai construir, vai empreender a cultura de CX dentro da organização, ou se eu já tenho uma cultura de CX, é aquela pessoa que vai conseguir disseminar isso para mais outras pessoas dentro do mesmo negócio. Então, é o papel do profissional de CX como o intraempreendedor, e para quem não sabe, intraempreender nada mais é do que empreender dentro de um negócio. Da organização, né? E você acha que esse seria o principal desafio, ou você tem um ranking aí de principais desafios dos profissionais que estão ingressando na área? Temos mais 3 horas de podcast aqui. Desafio não falta, né? Para quem está na área, né? Então tem muito desafio. Mas acho que olhando um pouco para o espectro de maneira geral, sim, tem um desafio de como a gente constrói profissionais que intraempreendem. E profissionais que intraempreendem são profissionais que têm growth mindset, traduzindo por uma mentalidade de crescimento, que nada mais é do que eu não parar só no primeiro momento de não tenho recursos para fazer, não tenho a capacidade técnica hoje para fazer, então como é que eu vou me reinventando e criando mais valor ali? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu preciso, para ser um bom profissional de CX, eu preciso também ter uma resiliência adicional ou adaptabilidade, que nada mais é do que a capacidade que eu tenho de me adaptar ao contexto que vai mudando o negócio. Eu trabalho numa organização hoje que a gente brinca que a cada semana você está vivendo uma nova organização. Isso é muito legal. Mas eu preciso me adaptar a isso, preciso entender que o que fazia sentido há um mês atrás talvez não faça sentido mais hoje. E eu preciso renovar, preciso criar coisas novas. E por último, e não menos importante, quando a gente olha para o cliente, Cris, e eu falo isso muito no livro também, eu aprendi que tem um conceito super importante de valor para ele, que é construir uma boa relação de confiança. Relação de confiança, ela já era há muito tempo e continua sendo uma boa base para me mover e crescer dentro do que eu faço hoje como negócio, como profissional dentro de uma empresa, Sim. mas também gerar mais valor para o cliente.
E aí, vou traduzir em poucas coisas isso. Primeiro, o que é um bom profissional que gera confiança? Tem um livro, que ele é uma base muito legal, chama Velocidade da Confiança, e o autor traz alguns elementos que eu apelidei de CCVB. Tá? O que é o CCVB? Se eu quero gerar confiança em alguém, seja num cliente, seja dentro da minha liderança, dos meus pares. Primeira coisa do CCVB é, eu crio competência. O que é competência? Prometer entregar. Você não consegue gerar confiança se você prometer algo e não fazer aquela entrega. Né? E se eu vou no restaurante, tá me prometido entregar uma comida com boa qualidade, eu preciso ter uma comida de boa qualidade. Né? Você está assistindo esse podcast, está com a expectativa de ter uma boa conversa, espero que aqui a gente tenha atendido a sua expectativa, né? Ter uma boa conversa, prometi, entreguei. Segunda coisa, consistência. Porque como o cliente mudou com o tempo, se hoje se você continua entregando só a mesma coisa para esse cliente no decorrer do tempo, o mercado está mudando, está evoluindo. Então, consistência é a cada interação que eu tenho, eu vou entregando cada vez mais. Terceira coisa é vulnerabilidade. E aí, Cris, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem como negócio. Porque, como a gente está no mercado competitivo, é muito comum as empresas não serem tão transparentes com o cliente. E o cliente entende isso. Então, se eu sou uma empresa que ofereço uma solução tecnológica, às vezes a solução tecnológica ela tem um ruído na jornada, eu posso contar para o cliente, olha, cliente, tive um ruído, tá? Mas estou trabalhando para evoluir, isso vai acontecer em tal data, isso vai acontecer dessa forma. Estou sendo transparente. Se eu chego num supermercado para comprar um produto, não vejo o produto na prateleira, a empresa tem que ser vulnerável, dizer, olha, talvez eu não consiga atender a melhor demanda. Então, não buscar muitas vezes se justificar, mas como eu sou transparente, sou vulnerável quando eu preciso ser. E a última coisa é boa vontade. Você reconhece aquela empresa que só abriu um canal de atendimento para você porque tinha que abrir. É lei. É lei, vou abrir. Sim. Mas você reconhece aquela empresa e fala, não, eu estou abrindo um canal de atendimento porque eu quero oferecer uma melhor experiência para você. Legal. Então, relação de confiança, mentalidade de crescimento e adaptabilidade é que vão movendo as jornadas desses profissionais de experiência. Legal. Super, super bem adicionado aqui a dica. Pessoal, vocês estão sabendo que o Fabiano ele gosta de algumas fórmulas, de alguns, né? E isso eu sou amante disso porque isso facilita muito o entendimento, né? Principalmente para a gente lembrar e tudo mais. Fabiano, eu sei que você tem você é professor, né? Você é educador, você gosta disso. E eu acho que o tema lifelong learning é super importante para os profissionais atuais. Aqui é uma espécie, né, de uma pílula aqui de aprendizado para os nossos participantes. Eu fiquei sabendo que você foi para Ohio, né, um programa super legal. Eu acompanhei lá via LinkedIn. Fala um pouquinho mais desse programa, por que você foi lá, o que você fez lá? Fala um pouquinho pra gente. Quem está acompanhando desde o começo, viu que lá no começo eu comentei que a minha carreira é muito movida por curiosidade, impacto, né, e gostar de gente. Então, a curiosidade, ela está presente em todos os momentos, inclusive em aprender. Hoje eu sou professor já há alguns anos, né, de diversas disciplinas, liderança, experiência do cliente, enfim. E uma coisa que eu gosto muito, né, então quando a gente ensina, a gente aprende. Mas dependendo de alguns momentos, a gente também precisa estar do outro lado, né, da sala de aula, como aluno aprendendo. Então eu comecei na minha carreira pensando um pouco em como eu consigo trazer mais insumos para o que eu estou construindo. Comecei a buscar, né, algumas organizações e alguns cursos que pudessem acrescentar mais conhecimento metodológico, ao mesmo tempo estar próximo de profissionais, de professores que fizessem ou novos aprendizados chegarem. E aí, encontrei esse curso em Ohio, né? Foi um curso feito na Universidade de Akron. Foi um curso de liderança. Então, foi um curso super legal, também em parceria com uma organização chamada Liobe, que tem um trabalho super legal também de programas executivos.
E nesse processo, acho que foi muito interessante para realmente não só me conectar com muita gente boa, e que é um papel muito importante para o profissional de CX, porque quanto mais pessoas você conhece em mercados diferentes, mais você conhece também o que essas pessoas estão fazendo, o que essas empresas estão desenvolvendo, e você consegue trazer mais insumos para o dia a dia. E por outro lado também, entender e conhecer ali, ter acesso a aprendizados de ponta, né, com professores super graduados, enfim, com vários conhecimentos interessantes. E ao mesmo tempo, né, Cris, eu brinco que é interessante quando a gente faz cursos, né? Às vezes fora um pouco ali da nossa zona comum que a gente está acostumado, a gente tem a sensação de que a gente vai aprender coisas que são muito diferentes, né? Vou fazer a disrupção do mundo. E às vezes, gente, e posso ser sincero com vocês, o que eu mais aprendi é que o básico bem feito, né? Obviamente com metodologia, com insights, entendendo o cliente que você está, enfim, atuando, ou entendendo as pessoas que você está liderando, ele já gera um impacto enorme. Demais. Isso não é um case só que a gente está discutindo no Brasil, mas é um case que está sendo discutido lá fora, nos Estados Unidos, está sendo discutido em outros lugares, né? A gente está agora vivendo eventos, né, também enormes, né, nos Estados Unidos e na Europa, enfim, e que as discussões são as mesmas. A inovação está chegando, tem mais coisas que vão disruptar o mercado, mas, gente, o básico bem feito tem seu papel também. Então, antes de pensar em chat GPT, né, pensa lá no meu canal de telefone, né, de e-mail, eu estou atendendo o básico bem feito, aí depois você pensa lá no chat GPT também, né? Exatamente, exatamente. O básico bem feito, eu acho que ele é a base realmente de uma boa experiência, né? Porque aí você consegue surpreender, você consegue inovar e você consegue fazer outras coisas. Fabiano, estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Olha, Aí, ó. se eu pudesse, ficava aqui 3 horas aqui conversando com o Cris. Mas eu queria que você deixasse uma dica para quem está na área, quem está buscando mais informações sobre experiência do cliente ou sobre o tema, né, que a gente falou bastante coisa aqui, não só de experiência de cliente, mas a gente falou de produto, a gente falou de pesquisa, a gente falou de liderança, né? Qual dica você dá para nossa audiência? Legal. Primeira coisa de tudo faz um exercício de autoconhecimento e entende assim, onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 5 anos? Porque todo desafio, se você quer atuar em CX, se você quer atuar, né, como um líder profissional relevante ali na área onde você atua, você precisa pensar aonde eu quero estar daqui a um tempo. E aí faz um exercício bem simples que eu costumo fazer isso, às vezes pegando feedbacks também de pessoas, quais as fortalezas que eu já tenho para atingir esse objetivo daqui a 1 ano e o que eu preciso desenvolver, né? E se o que você precisar desenvolver são habilidades de experiência do cliente, a minha sugestão é que, hoje a gente tem, né, ao contrário de alguns anos atrás, né, Cris, que tinha uma dificuldade enorme da gente conseguir bons materiais, encontrar bons profissionais da área. Então, comece a, primeiro, estar presente em vários grupos, como o próprio Amigos do CX, que é um grupo de discussão super rico, né, que está em várias redes sociais, mas ao mesmo tempo também você começa a aprender com outras pessoas quais são os desafios que elas estão vivendo, o que elas estão entendendo, o que elas estão buscando, né, ali no dia a dia também. O segundo, busca materiais de referência, né? Tem o próprio livro, né? Que é um livro super legal, que vale a pena todo mundo que não leu, ler ele. Mas você tem hoje o próprio podcast que está aqui, ou outros elementos da área, com profissionais fantásticos que estão construindo eles, que ajudam você a entender também um pouco como esses profissionais estão pensando. E quando você entende como os profissionais estão pensando, fica até mais fácil se aproximar um pouco melhor deles. E por último, não menos importante, lembra sempre por que você está fazendo isso, tá? Se você quer atuar em qualquer profissão que você queira, você pode ser o melhor profissional do mundo naquela profissão se você realmente fazer aquilo com brilho no olho, com vontade, né? E falta muito, às vezes, em profissionais essa vontade de querer fazer para gerar impacto real. Então, o impacto não precisa ser impacto em milhares e milhões de pessoas. Ele pode ser um impacto só na tua história, na história da tua família. Mas queira fazer com vontade. Se você quer fazer com vontade, você vai encontrar suporte, vai encontrar parceiros que vão te ajudar nessa jornada e vai encontrar conhecimento que vai te ajudar a desenvolver aquilo tudo que você precisa para chegar até lá. Então,
Esse, para mim, talvez seja a grande dica. É conectar o dia a dia com o propósito, né? O propósito vem aqui em tona de novo, né? Às vezes a gente fala do propósito como uma coisa tão, muitas vezes, distante, assim, né? Não tão factível, mas quando a gente traz o propósito, nosso propósito alinhado com as nossas atividades diárias, dá muito significativo, né? Porque eu geralmente falo da questão do copo meio cheio, copo meio vazio. O negócio é transbordar o copo, né? E para fazer a diferença, a gente realmente tem que transbordar, não tem jeito. E só com propósito mesmo a gente tem isso bem firmado, né, Fabiano? Com certeza. E o propósito, Cris, como você bem disse, não é uma frase bonita que você coloca na parede, né? Exato. Ele é algo que você vai colocando no dia a dia, pensando com coisas simples. Olha, qual que é a tarefa hoje que eu mais gosto de fazer? Pô, qual que é aquela tarefa que eu nem vejo a hora passar quando eu tô fazendo ela? E aí, quando você começa a entender isso, você vai começando a entender, pô, mas qual que é a profissão que eu posso fazer mais vezes essa tarefa? Não se iludir que você vai encontrar uma profissão que você vai fazer só isso e vai ser super legal sempre, porque qualquer profissão tem seus desafios e tem atividades que talvez não sejam tão legais. Uhum. Mas se você encontrar um lugar onde você consegue ter um espaço, onde você consegue fazer mais tarefas que você gosta de fazer em relação àquelas tarefas que aquelas que você menos gosta, provavelmente ali está mais próximo de se conectar com o teu propósito e é onde você vai gerar mais valor no teu dia a dia também. Legal, perfeito. Fabiano, super obrigado pela sua presença. Pessoal, super obrigado por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando o nosso ACX Cash. E na próxima quarta-feira, também, às 12 horas, meio-dia, mais um episódio sendo lançado. E aí, não esquece, você aqui a ativar o sininho e também se inscrever no nosso canal para receber sempre os conteúdos em primeira mão, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, pessoal. E fico nas redes sociais, Fabiano Salgado. Podem me seguir que a gente vai trocando mais conhecimentos por lá. É verdade. Vai aparecer aqui um GCzinho com as redes. LinkedIn? LinkedIn Legal. em especial, e a gente vai trocando bastante por lá. Perfeito. Obrigado, Cris, mais uma vez. Um super prazer estar aqui contigo. Super obrigado, Fabiano. Tchau, tchau, gente.